Nessa noite, para os nossos queridos irmãos, é uma mensagem temática. O olhar de Deus não é como o olhar do homem. Amados, nós sabemos que José, filho de Jacó, ele era um homem, era um jovem que por sua vez tinha suas características peculiares. Nós sabemos que José, ele era filho favorito de seu pai Jacó. Nós sabemos, amado, que José, ele tinha um caráter impecável. Nós sabemos, amado, que José tinha o dom de interpretação de sonho. Nós sabemos que José tinha um testemunho perfeito de fé e confiabilidade em seu Deus. E também confiava nos homens. Nós vemos também que uma das características que José desenvolveu era dedicado e rejeitado pelos seus irmãos, mas amado pelo seu pai. Nós vemos também, amados, que José foi vendido como escravo para o Egito, para o estrangeiro, os ismaelitas. Nós também sabemos, amados, que José, ele adaptou-se perfeitamente nas dificuldades e nas bênçãos. José foi um jovem que teve muitas características. José foi alguém que se destacou muito na sua vida e se tornou governador. Mas a questão é: será que a vida de José foi só flores? Será que a vida de José foi só vitória? Não. Então, amados, o olhar de Deus não é como o olhar do homem. O homem vê o que está no seu exterior e Deus vê o que está no nosso interior. Então vamos lá, o olhar de Deus não é como o olhar do homem. Primeiro, Jacó olhou para José e viu um filho, e viu um bom filho. Mas Deus, quando olhou para José, viu em José um governador. Jacó só conseguiu ver em José um bom filho, alguém que poderia ajudar a sua família. Porém, os seus irmãos já tinham uma visão distorcida de José. Os irmãos de José achavam que José não passava de um sonhador. E a questão é: como é que nós estamos reagindo diante da visão dos outros? Será que a visão dos outros vai modificar os meus projetos? Será que a visão que os outros têm ao meu respeito vai desvirtuar os meus sonhos, meus projetos, meus ideais? Para mim não. O que vale é a visão de Deus para a minha vida e a visão que eu tenho em relação ao meu Deus. Isso é que faz a diferença. O olhar de Deus não é como o olhar do homem. E a questão é: como é que Deus te olha? Como é que Deus te vê? E como é que o homem te vê? O homem, quando olha para mim, o homem, quando olha para você, ele só vê fraqueza, só vê incapacidade, vê muitas coisas desse tipo. Agora Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, vai dizer: ele é fraco, mas eu farei forte. Ele não pode, mas eu farei com que ele pode. Ele não tem, mas eu farei com que tenha. Oh, louvado seja o Senhor. O olhar de Deus, amados, não é como o olhar do homem. O olhar do homem é falho. O olhar do homem não se compara com o olhar de Deus. Então José, ao ser olhado pelo seu pai, Jacó olhou para José e viu simplesmente um bom filho, em Gênesis capítulo 37. Mas nós vamos ver, amado, aqui que os irmãos de José viram no José como um sonhador inútil, ou um sonhador mau. O que não diz a Bíblia aqui, Gênesis 37, 19. E disseram uns aos outros:
Ei, lá vem o sonhador mor. Quem disse isso? Os irmãos de José. No capítulo 37 de Gênesis, se você ler, você vai ver que José contou o sonho dele. Disse: ó, meus irmãos, vem cá, que eu quero contar um sonho que eu tive. Eu sonhei que nós estávamos no campo, atando molho. Lá os molhos de vocês se inclinavam diante do meu molho estava no centro e era grande, era maior do que o de vocês. E ele se enfurecia. Ele disse: José, tu vai ser maior do que nós, né, José? Ficava tirando chacota de José. Aí quando eles viram José, disse: lá vem o sonhador mor. Ou seja, lá vem o sonhador inútil. Ei, o homem pode achar que os teus sonhos sejam inúteis. O homem pode achar que os teus sonhos não têm valor. Mas entenda a coisa e compreenda a coisa. O que importa não é o que o homem está vendo. O que importa é o que Deus está fazendo. É o que Deus vê em mim e o que Deus vê em você. Por sua vez vai dizer que Deus chama os que não são como que já fosse. Isso significa o quê? Quando Deus te chamou, quando Deus te libertou, quando Deus te salvou, Ele não te chamou para tu ser alguma coisa, para Ele tu já é. Quando Deus me salvou, Deus usou alguém em profecia. Umas irmãs do círculo de oração, eu era novo convertido, nunca esqueci dessa palavra. Deus usou uma irmã na oração que nós estávamos tendo, várias irmãs do círculo de oração. Deus tomou uma irmã em profecia e disse: tu és um santo, tu és uma coluna entre os santos, e tu serás um missionário e pregarás a minha palavra. Observa que naquele período não fazia muito sentido para mim, porque nem pregar eu sabia direito. Queria pregar, não pregava nada. Para mim, para os meus colegas da época era impossível, mas para Deus eu já era um pregador. Oh, louvado seja Deus! Para Deus eu já era um missionário. E se cumpriu essa palavra, porque Deus usou aquela irmã e disse que eu seria um missionário que me levaria em vários lugares, como de fato se cumpriu. Deus me levou para o estado do Pará, preguei o evangelho no estado do Pará por uns 2 anos. Preguei o evangelho por uns 3 anos nessa cidade de Tinga, em todos os bairros aqui no ano de 2016, aliás, no ano de 2006, ano de 2007 e o ano de 2008, eu evangelizei todos os bairros dessa cidade. Se cumpriu essa palavra e Deus me levou para o estado do Ceará e eu anunciei a palavra de Deus em Farias Brito, eu anunciei a palavra de Deus em Campos Sales e eu anunciei a palavra de Deus em Cariús, Ceará. Então o que é isso? É a visão que Deus teve para a minha vida. E se Deus te chamou para alguma coisa, tenha certeza que vai se cumprir e que vai acontecer. Por quê? Porque o olhar de Deus não é como o olhar do homem. Os irmãos de José olhavam para José e diziam: lá vem o sonhador mor, lá vem o sonhador inútil. Quem quiser falar, que fale, que seu sonho é inútil, que você seja um sonhador mor. O que vale é o que Deus te chamou para você fazer. Ele te chamou, tu sem ser como que já era, como eu já citei. Paulo diz que Deus chama os que não são como que já fosse. Então tenha certeza que você é alguma coisa nas mãos de Deus e aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. O olhar de Deus não é como o olhar do homem. Os ismaelitas compraram José e viram-no como um escravo. Observe que os irmãos de José
Quando José se aproximou dos seus irmãos para levar comida à mando do seu pai Jacó, disse: lá vem o sonhador morto. Agora vamos pegar ele, vamos jogar ele em alguma cisterna e vamos ver o que sucederá dos seus sonhos. E vamos ver o que vai acontecer. Jogaram José na cisterna. Passou uma caravana de ismaelitas e eles venderam José, quiseram matar José. Deus criou uma situação e um dos seus irmãos interviu, não mataram José e José foi vendido. Então, para os irmãos de José, aos olhos dos irmãos de José, ele não passava de um sonhador morto ou de um sonhador inútil. Mas para os ismaelitas que compraram José, aos seus olhos não passava de um escravo que ia lhe dar lucro financeiro. Mas para Deus, José era um instrumento tremendo para o Egito e para todas as terras circunvizinhança do Egito. Porque o Egito na época era uma potência mundial. O Egito tinha um império que predominava toda aquela região. Gênesis 37, 28. Quando José foi visto pelos ismaelitas como um escravo que simplesmente ia lhes trazer recurso financeiro. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E José foi vendido no Egito. José foi vendido como um escravo. E ali os ismaelitas venderam José para um homem chamado Potifar. E por sua vez, Potifar, o capitão da guarda de Faraó, olhou para José e viu um bom escravo. E viu nele alguém que poderia lhe fazer um bom trabalho. E assim Potifar comprou José. E a Bíblia diz, amado, que José, tudo quanto ele fazia na casa de Potifar, o Senhor prosperava. Por causa de quê? Porque Deus estava com ele. Você vai ver várias referências de Deus dizer, o texto bíblico vai dizer em Gênesis 37, que Deus estava com José. Deus era com José. E Potifar viu isso, que tudo que José colocava a mão prosperava, o campo prosperava, tudo prosperava diferente dos outros. E sabe o que Potifar fez? Disse: olha, José, já que tudo que tu faz prospera, tu serás o mordomo da minha casa. Tu vai ser o administrador da minha casa. Tu vai mandar e desmandar aqui. E ele colocou José para ser mordomo da sua casa. E José passou a administrar a casa de Potifar, o capitão da guarda do Egito. E tudo prosperava ali. Tudo ia às mil maravilhas. Mas, amados, na vida de servo de Deus não é só maravilha. Tem prova, tem lutas, tem dificuldade. E nós vamos ver aqui, amado, para Potifar, José era um bom escravo. Mas nós vamos ver que a mulher de Potifar já tinha outra visão. A mulher de Potifar já via José com outra visão. E nós vamos ver, amados, que o Faraó, ele completou o ano, ele fez seu aniversário, ou a sua festa natalina, que era o seu aniversário. E aí Faraó mandou chamar todos os seus convidados, mandou chamar o capitão da guarda, que era Potifar, mandou chamar todos os seus súditos. E a mulher de Potifar, ela fingiu que estava doente.
e ficou em casa. E José, por sua vez, ficou também. E aí nós vamos ver que quando José foi para ser preso, o copeiro e o padeiro estavam lá na festa, e eles fizeram o que o copeiro foi oferecer o vinho para o rei, e caiu uma mosca no vinho, e ele foi mandado preso. O padeiro foi levar pão para o faraó, encontrou algumas irregularidades e foi preso também na festa de aniversário de faraó. E quando o Potifar voltou, deixou o José em casa e foi para essa festividade, nós vamos ver que a mulher de Potifar olhou para José e viu nele um amante. Ela viu em José um amante, um jovem formoso à vista, um jovem bonito, um jovem forte. Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. E José disse: não pecarei contra o meu Deus e nem contra o meu senhor Potifar. Ele me colocou sobre a mordomia, sobre a administração de toda a sua casa, mas ele não me deu autonomia alguma sobre você. Você é mulher dele. E ele quis sair, e ela agarrou na túnica de José, e José correu sem a túnica, e ela gritou, e os outros soldados, outros empregados ou soldados que estavam ali para dar a guarnição dela veio, e ela disse: aquele escravo me atacou, esse hebreu tentou me violentar, se fosse por dia de hoje. E aí prenderam José. Quando o capitão da guarda chegou, Potifar, ele era o capitão da guarda, ele mandava prender e soltar quem ele queria, porque ele tinha essa autonomia. E aí ele mandou prender José, enfurecido. E José, quando chegou lá, ele já achou quem? O padeiro e o copeiro morto, porque eles tinham pecado contra o faraó, tinha cometido algum erro diante do que eles iriam oferecer para o rei do Egito. E o que vale, amados, nós colocar em nossos corações que é importante nós estarmos enquadrados dentro da visão de Deus. O copeiro mor viu em José um bom prisioneiro. Aliás, o carcereiro mor, quando José foi para o cárcere, foi ser preso, o carcereiro viu José, alguém inteligente, alguém submisso, alguém que se esforçava em obedecer e em servir. Ele disse: olha, José, tu vai me auxiliar. E José passou a auxiliar. José começou a cuidar daquele povo. E aí José viu que Deus estava o abençoando. Gênesis 39, 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Então José passou a ser um administrador ali. Os presos ficou sob os cuidados de José. Então, mas quando Deus nos levanta para fazer algo para Ele, é para nós cuidar, é para nós ser útil no reino dele, é para nós fazer obra no reino dele. Lá ainda nós tivemos em dificuldade. José estava preso, mas ele não foi olhar para isso, ele foi se preocupar em quê? Em servir. E o carcereiro disse: olha, José, está aqui nas tuas mãos esses presos, está aqui a casa do cárcere, tu agora vai cuidar desses presos. E quando ele foi cuidar dos presos, ele topou lá o padeiro e o copeiro.
o padeiro Mô e o copeiro Mô e o padeiro Mô viram em José um bom intérprete de sonho. O que é que as pessoas estão vendo em mim? O que é que as pessoas olham e vê em você? O que é que as pessoas têm que ver em mim e você? É a presença de Deus. É o poder de Deus. Amados, em relação de falhas, em relação de erro, em relação de alguma coisa das fraquezas humanas, todo mundo tem. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem seus equívocos, mas nós precisamos procurar as coisas boas que os servos de Deus têm, para que a obra de Deus seja realizada e seja concretizada. E ali, o copeiro Mô e o padeiro viram em José um bom intérprete de sonho. Gênesis 41, 12. E estava ali no cárcere um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos os sonhos, e interpretou-nos os nossos sonhos, cada um a sua interpretação conforme o seu sonho. Então quem disse isso? Quem disse isso foi o copeiro, diante de um rei, que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu. Todos conhecem a história dos sonhos deles. O copeiro entregando para o rei uma taça com vinho, que ele espremia da vide no copo do rei, e o padeiro, as aves do céu comendo os pães sobre a cabeça dele. E o José disse: olha, os 3 ramos da vide 3 dias, e os 3 cestos de pão para o padeiro 3 dias. Só, copeiro, tu vai voltar para o teu posto, mas tem uma coisa: quando tu voltar lá, lembra-te de mim, fala de mim para Faraó. E o padeiro disse: olha, que há 3 dias tu morrerás, e as aves do céu comerás a tua carne. Mas o copeiro se esqueceu de José. Quando ele voltou para o seu posto, voltou a servir Faraó. E o que, amados, que eu entendo aqui? O que eu aprendo aqui? Ainda que as pessoas se esqueçam de ti, ainda que alguém possa fazer alguma coisa que você não faça, se esqueça. Eu tenho uma palavra para dizer para você: Deus jamais se esquecerá de você. Deus, Ele não esquece das promessas que Ele fez e que Ele faz para o seu povo. Então, mas se Deus te prometeu, tenha certeza que as promessas são fiéis e verdadeiras. O copeiro esqueceu de José, mas nós vamos ver, amado, que demorou pouco tempo. Deus disse, quem sabe Deus projetou no céu, a Bíblia não diz isso, mas quem sabe no céu Deus disse: José, descanse, porque eu vou resolver essa situação. E aí Faraó sonhou na beira do rio Nilo que 3 vacas bonitas, aliás 7 vacas bonitas, pastavam na beira do rio Nilo, e vinha 7 vacas feias à vista e comia as 7 vacas bonitas e gordas. Ele sonhou com 7 espigas de milho bonita à vista, no único pé. E ele sonhou também com 7 espigas xoxa e feia no deserto, e as consumia aquelas bonitas. E o faraó despertou daquela visão, daquele sonho, atormentado, e perguntou o que ele iria fazer. E aí o Espírito Santo, quem sabe, lembrou o copeiro. Aí disse: ah, Senhor meu, me lembrei de que quando eu pequei contra o Senhor, e o padeiro lá na prisão, no cárcere, tem um hebreu, servo do capitão da guarda,
E ele interpretou o nosso sonho. E do jeito que ele interpretou, aconteceu. Ele disse que eu voltaria ao meu posto a te servir, como de fato está se acontecendo. Mas o padeiro, assim como ele falou que morreria ao terceiro dia, assim se cumpriu. E assim nós vemos, amado, que Faraó viu em José um homem que tinha o Espírito de Deus, e inteligente e sábio. Gênesis 41, 38, 39. E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em quem habita o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Então observe, Faraó mandou chamar José. José foi barbeado, se preparou para entrar diante da presença do Faraó. E José interpretou o sonho para Faraó. Olha, as 7 espigas cheias e bonitas, as 7 vacas bonitas, é 7 anos de fartura. Agora as 7 espigas feias e xoxas pelo deserto, e as 7 vacas feias e magra, são 7 anos de seca, de miséria e de fome. E o rei se perturbou e disse: agora, o que deve se fazer? Ele disse: olha, rei, procura alguém inteligente o suficiente para administrar o teu reino, e separa 1/5 de tudo que entrar no Egito. E o Espírito Santo de Deus, quem sabe, tocou no coração de Faraó e disse: mas quem é que é inteligente igual esse rapaz? Ninguém me deu interpretação, ninguém me deu entendimento de nada. E ele disse: porventura, José, esse homem não é você que tem a inteligência dos deuses, que tem a sabedoria dos deuses? Olha, José, abaixo de mim vai ter distinção só no trono. Tu serás governador do Egito. Então, amados, o olhar de Deus não é como o olhar do homem. José passou a ser governador do Egito. José passou a mandar e desmandar no Egito. Passou os 7 anos de fartura. Quando foi anunciar o governo de José, José entrou num carro do Faraó e começou a andar no Egito. Aí o povo começou a se ajoelhar para referenciar José. E quem estava lá no meio? A mulher de Potifar. Quem que estava lá? Potifar. Todos tiveram que se inclinar, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Veio aos 7 anos de fome, os irmãos de José foram comprar alimento aonde? No Egito. Estou resumindo a história. Voltaram, José criou a situação, colocou o dinheiro no saco dele, e devolveu o dinheiro, e eles voltaram para devolver esse dinheiro e disse: olha, agora um de vocês vão ficar aqui, e isso eu vou liberar depois que o seu irmão mais novo vier, que era o irmão de José, que era a situação que ele queria para ver o seu pai, para ver a sua família, que era Benjamim. E assim, quando ele segurou Benjamim, os seus irmãos disseram: não me prenda no lugar do meu irmão, porque ele não pode ficar aqui, porque o meu pai vai morrer, vai ficar preocupado, assim como aconteceu com o nosso outro irmão. E aí José não se conteve. José, como era alguém que tinha um coração sensível e voltado para o perdão, mandou preparar um almoço para ele, um alimento, e se revelou: disse: eu sou José. Glória a Deus. Eu sou José, o vosso irmão, a quem tentaste me matar.
mas como se vê no dia de hoje, o mal que vocês intentaram contra mim, o mal que vocês fizeram contra mim, se converteu em bênção, se converteu em vitória. Eu saí como escravo, fui vendido, mas sou governador do Egito. José não disse isso, mas quando ele disse, como se vê no dia de hoje, era o mesmo que está dizendo: olha, vocês me venderam como escravo, mas como se vê hoje, Deus se cumpriu as promessas na vida de José. E os irmãos de José se inclinaram diante dele, como se cumpriu a visão. Os molhos se curvaram diante de José. Os molhos, os trigo é com que eles se alimentavam, e eles tiveram que ir aonde? Em José, atrás de trigo, atrás de alimento. Ei, se Deus falou que vai te levantar, se Deus falou que vai te usar, se Deus falou que vai te usar no teu ministério, que vai te usar na tua família, que vai te abençoar, tenha certeza que vai se cumprir. Ainda que te vendam, ainda que te joguem em cisterna, ainda que seja preso, ainda que seja assediado, ainda que seja preso inocentemente, tenha certeza que Deus é Deus, que vai abrir porta de prisão, que vai criar situação, que vai pegar o homem, como diz as escrituras sagradas, do pó da cinza e fazer se assentar entre os príncipes do seu povo. Se Deus prometeu, tenha certeza que Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele é Deus. Então, tenha certeza, o olhar de Deus não é como o olhar do homem, porque o olhar de Deus é puro, o olhar de Deus é santo, o olhar de Deus não vê como o homem vê. Para encerrar, Deus falou com Samuel: vai a Jessé e consagra um de seus filhos como rei. E Samuel foi e encontrou os irmãos de Davi, passou Eliá, passou todos esses. E o profeta, quando viu o mais velho, disse: está diante de mim o rei. E Deus disse: não olhes para a sua aparência, não olhe para a sua estatura, porque não vê Deus. Eu não vejo Samuel como vê o homem. O homem olha para a aparência, o homem olha para a estética, o homem olha para a estatura, Samuel, mas eu olho para o coração. Eu olho para a intenção do coração do homem. Então, meu querido, não importa a sua prova, não importa a sua luta, se é espiritual, se é sentimental, se é ministerial, se é financeira, não importa qual é o seu problema, tenha certeza, se Deus falou, vai cumprir, porque o olhar de Deus não é como o olhar do homem. E que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe, e fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.